dia a todos. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos, né, a essa casa de amor, a essa casa de luz. E mais uma oportunidade de aprendizagem, de lições um pouco do Evangelho de Jesus. Então, temos alguns avisos, alguns convites a fazer. Um aviso importantíssimo. Terminou o recesso dos grupos de estudos. Já voltamos aos encontros. Hoje, sábados, a partir de 10h45, nós estudamos o estudo sistematizado da doutrina espírita. E também às terças-feiras, às 19 horas, também tem uma turma de EST, estudo sistematizado da doutrina espírita. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, estudamos o livro dos Espíritos e às 20 horas estudamos a mediunidade. A evangelização também já encerrou o recesso, todos os sábados, 9 horas, junto com a palestra pública de evangelização infantil. E ontem também já retornamos com a roda de leitura online, com as obras de Joana de Ângeles. A roda de leitura online é todas as segundas e quartas, sextas-feiras do mês. A gente confunde um pouquinho, mas é todas as segundas e quartas, sextas-feiras do mês, às 19 horas. Então, ontem também, 19h30. Ontem foi 19, né? 8h30, então, corrigindo, 19h30 às 20h30. É uma proposta de leitura compartilhada, a roda de leitura mesmo. Não tem um coordenador, não é um curso, as pessoas leem a obra de Joana de Ângeles. Nesse momento está sendo feita a leitura do livro Jesus e a Atualidade. As pessoas leem e depois se reúnem quinzenalmente para comentar as leituras bíblicas, tá? Nós também temos todas as quartas-feiras, às 14 horas, um grupo de radiação para enfermos. Esse grupo também é online. Quem tiver necessidade de falar com a recepção para anotar o resumo para ir para esse grupo de radiação às quartas-feiras. As reuniões públicas acontecem todas as terças-feiras, 19h30, e todos os sábados, 9 horas. Então, nós temos também um pedido muito importante a fazer, que é que aqueles que puderem trazer os seus copos de casa, os seus copos, as suas garrafinhas, para nós diminuirmos, né, a produção de lixo plástico no meio ambiente. Então, nós temos aqui copos biodegradáveis, para quem não tiver trazido, não tem problema. Mas sempre que possível, que cada um traga o seu copinho de casa, a sua garrafinha, para que a gente não coloque mais lixo no meio ambiente. E nós também aceitamos doações de cascas de frutas e legumes crus, cascas de ovos e pó de café. Esse material vai para fazer adubo para a horta e para o jardim. Então, olha quantas formas nós temos de auxiliar, de começar, né, a nos educarmos nessa educação ambiental. Então, são oportunidades que nós temos aqui. Nós também pedimos a vocês que curtam e que compartilhem o Facebook e o Instagram da nossa casa, @Unidade Caridade. Então, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar a doutrina espírita. Estamos aproximando também o período de carnaval. Nesse período, enquanto os jovens se reúnem na Comerge, as famílias podem reunir-se também nesse período para o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita. Acontece no período de carnaval. Esse ano vai ser de 1 a 5 de março. Então, quem quiser maiores informações, nós temos polo de ENEF, também nos procure, que a gente tem como orientar. E ali no mural da varanda tem todas as orientações para o ENEF. São encontros bem dinâmicos, são encontros assim, bem interessantes de serem feitos. Então, feitos esses avisos todos, vou falar que hoje o nosso convidado é o nosso irmão Júlio Filho, que é lá da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, ali Mesquita, e vai nos trazer as falas de hoje. Na próxima terça-feira, vamos estudar com a nossa irmã Enir Neves, o tema, o apóstolo Paulo, o brado da imortalidade. Então, e no próximo sábado, teremos um outro Júlio, também nos visitando aqui. Vai ser o Júlio César Vieira, que é lá do Luz Divina, também em Mesquita. E o Júlio César Vieira vai falar sobre o paradigma da tolerância. Então, todas essas informações
Muito bem, amigos, amigas, mais uma vez é uma alegria muito grande retornar a esta casa que tão gentilmente nos acolhe para tratarmos da doutrina maravilhosa que o nosso mestre deixou para nós, a sua doutrina de amor. Então, meu cordial bom dia a todos e a todas. Bom dia. Que delícia, que maravilha. Isso nos faz lembrar que Jesus, quando chegava, ele cumprimentava os seus discípulos dizendo: a minha paz vos dou. Ou então ele dizia: deixo-vos a paz, quando ele se retirava. Quando ele se retirava, então, ele deixava, fazia questão de dizer para os seus discípulos: deixo-vos a paz. E a paz de Cristo é aquela paz que nos dá serenidade, mesmo diante das intempéries da vida. Então, por conta disso, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e das amigas. A boa norma, a orientação da oratória nos sugere que nós não iniciemos as nossas preleções pelo agradecimento. Normalmente, os agradecimentos devem vir no final, mas, às vezes, o agradecimento é uma estratégia do expositor. No nosso caso, nem é por conta disso. É por um imperativo de consciência. Por um imperativo de consciência, eu devo iniciar essa nossa conversa. Eu devo iniciar essa nossa conversa rendendo graças a essa espiritualidade bendita pela intuição, pela inspiração no desenvolvimento da nossa conversa desta manhã. Trata-se de um tema bastante interessante e que eu espero que nos auxilie, que nos ajude a definir os rumos da nossa caminhada em tempos de transição planetária. O Espiritismo, ele decodifica o Evangelho de Jesus numa linguagem mais atual, extraindo dos textos conceitos claros, dos textos sagrados, trazendo para o presente as mensagens de Jesus, de modo que as respostas satisfazem a nossa razão e iluminam a nossa consciência. Por isso, a fé, a nossa fé, a fé do espírita é a fé raciocinada. A fé do espírita é a fé com base na razão, no bom senso. O espírita, ele sabe porque tem fé, e tem fé porque sabe. Exatamente por isso, nós nos reunimos numa manhã de sábado como esta, para as reflexões que visam robustecer cada vez mais a nossa fé. Nós sentimos bastante honrados em trazer à luz hoje o tema Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Esse nosso tema ele está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e ele será desenvolvido da seguinte forma. As nossas considerações iniciais nós já passamos e aí logo em seguida estamos neste momento na apresentação do tema. Posteriormente nós vamos entrar na introdução, que é uma espécie de entrada, de cover da nossa fala, e aí sim a gente passa a entrar diretamente no nosso tema da manhã, quando nós vamos tratar então
busca do melhor sentido. Será o nosso primeiro ponto, abordando diretamente o tema da manhã. Em busca do melhor sentido. Qual era a proposta de Jesus quando ele nos trouxe essas bem-aventuranças? Em seguida, nós vamos ver a questão da violência. A violência, herança atávica. Por quê? A humanidade cultiva a violência durante séculos e séculos, mesmo depois da proposta de Jesus. O ponto seguinte será: os mansos herdarão a terra. E aí a gente precisa refletir um pouco. O que são mansos? O que é herdar, segundo a proposta do Cristo? E aí, já conduzindo a nossa conversa para a conclusão, nós vamos falar um pouco acerca da destinação da Terra, falar um pouco do processo evolutivo do planeta, da transição planetária. Já fechando a nossa conversa, vamos ver: os últimos serão os primeiros. A doutrina espírita nos informa que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós poderemos ser também os trabalhadores da primeira hora. Nós vamos ver como será isso. E aí, em nossas considerações finais, nós vamos ter que dar um jeito de fazer um fechamento dessa nossa conversa toda. Vamos ter que dar um jeito. Para desenvolver, então, essa nossa conversa, nós fomos beber nas seguintes fontes. Primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, como nós já dissemos no capítulo 9, é o capítulo que basilar da nossa conversa, mas nós também fomos lá buscar alguns elementos no capítulo 20 desse trabalho. Como toda palestra espírita, nós não podemos prescindir das obras básicas, do livro basilar da nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos. E lá nós fomos mais especificamente na parte que trata da pluralidade das existências. Eu tenho que caprichar aqui: pluralidade, não sou João de Oliveira. Nós vamos fechar o nosso primeiro ponto com um trecho do livro Jesus no Lar, um livro extraordinário, que a maioria ou todos conhecem. Ultimamente, nós temos trazido em toda a fala nossa, todo encontro nosso que nós fazemos, nós temos trazido trechos do livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. É um livro extraordinário, cuja leitura nós recomendamos e que está sendo objeto de estudo lá na nossa casa. Toda última quarta-feira do mês, nós trabalhamos então esse livro. Já está acabando, infelizmente o estudo já está acabando, mas é um livro extraordinário. E a Joana aborda a questão da violência humana com muita propriedade. Nós vamos trazer um trechinho também para ilustrar essa nossa conversa. Olha, também fomos beber na fonte de Sérgio Lopes no livro O Código do Monte, um livro extraordinário que nós também recomendamos a leitura. Mas com isso nós estamos trazendo um pouquinho, um couvert, uma entradazinha, uma provazinha para a nossa conversa da noite, do dia de hoje. Nesses nossos trabalhos de exposição, normalmente tratando de doutrina espírita, nós também não podemos prescindir na nossa pesquisa dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. Então lá na internet nós vamos buscar aquilo que nós reputamos que tem lá de melhor no nosso entendimento da fala de grandes expositores da nossa doutrina. Nós fomos lá ver como tratou o nosso tema Geraldo Campetti, Arthur Valadares, Haroldo Dutra, Simão Pedro, Rosendo Cris. Nós fomos ver todas essas pessoas e trouxemos um pouquinho de cada um para
nós saímos daqui reflexivos acerca do tema que nós vamos tratar. Eu atingirei o meu objetivo se nós sairmos daqui reflexivos, reflexionando a respeito. Eu terei fracassado na minha missão se quando os senhores cruzarem aí no portão já não lembrarem de mais nada do que eu falei. Aí eu terei fracassado na minha missão. Mas como são todos caridosos ao público espírita, eu sei que vão colaborar comigo e vão pensar a respeito do que a gente vai falar, naturalmente. E, feitas essas considerações iniciais, então nós vamos iniciar a nossa conversa desta manhã. E eu inicio lembrando, e certamente os amigos e amigas já ouviram falar, que a finalidade do Evangelho de Jesus não é convencer. A finalidade do Evangelho de Jesus é transformar, não é? Transformar, converter. É claro que o convencimento ele vem primeiro, não é? Primeiro nós precisamos estar convencidos, mas a finalidade de fato é transformar a humanidade através do indivíduo. E tanto é assim que, segundo o memorável espírito Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz para nós que, difundida as primeiras claridades do Evangelho, homens e mulheres de bem mostraram-se empolgados, ávidos para darem as suas contribuições da construção do reino de Deus na terra. Tanto é assim que Humberto de Campos traz para nós que os discípulos de Jesus eram interpelados a todo tempo com solicitações e explicações acerca de como aquelas pessoas entusiasmadas, eles estavam convencidos, né? Como aquelas pessoas entusiasmadas, convencidas, poderiam adequar-se melhor para contribuir com o magnânimo, com a obra do magnânimo divino na vida da vida. Então, a todo momento, eles eram indagados, questionados acerca disso. E isso se dava porque o Mestre havia assegurado que o novo reino congregaria todos os corações sinceros. E por conta disso, muitos se apresentavam para oferecer o que eles tinham de melhor, com toda a boa vontade. E estava programado que o Mestre pregaria no monte naquela tarde. E logo cedo, uma multidão já buscava os melhores posicionamentos para o fim. Havia um desejo intenso de sorver, de apreender os ensinamentos que o Mestre ministraria. Chegado o momento, parecia que o ambiente estava tomado de vibrações de massa. Era uma tarde agradabilíssima, uma aragem suave e perfumada impregnava o local. E como era de se esperar, Jesus viu. E vendo as multidões, ele subiu ao Monte das Oliveiras e proferiu a mais bela página moral já ouvida no planeta. Essa página ficou conhecida como o Sermão do Monte. Mahatma Gandhi, quer dizer, Gandhi, o Mahatma, que não era cristão, né? Ele era hinduísta e teria sido o primeiro entusiasta do diálogo interreligioso. Certa vez ele afirmou que se todos os livros da humanidade perecessem e só se salvasse o
que era um entusiasta do diálogo interreligioso. Se todos os livros da humanidade perecessem e ficasse só o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Naquela oportunidade, por ocasião do Sermão da Montanha, Jesus falou acerca do reino dos céus e das virtudes que o Espírito precisa sedimentar ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada para tomar parte nesse reino. E dentre outras lições significativas e profundas, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Já inclusive, minha esposa abordou esse tema lá no trabalho. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como nós dissemos, nós vamos enfatizar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que cuida exatamente da terceira e da sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nesse capítulo, no capítulo 9, Kardec aglutinou esses conceitos, tendo em vista que há uma similaridade, né? Há uma semelhança entre eles. Por isso, Kardec os consubstanciou para facilitar a nossa compreensão. Daí, o nosso tema da manhã de hoje é a conjugação da terceira e da sétima bem-aventurança. Mansos, porque herdarão a terra, e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, seguindo para o nosso primeiro ponto, em busca do melhor sentido, nós diríamos que, à medida que nós estudamos a doutrina de amor de Cristo, mais nós percebemos a importância dos ensinamentos da Bíblia. A bem da verdade, não há lição mais revolucionária que os textos evangélicos. E quanto mais se estuda, mais a nossa compreensão se amplia, mais a nossa visão se dilata, né? Conduzindo-nos a entendimentos por perspectiva que nós não havíamos verificado antes. Como nos dizia Diálogo Dutra, nenhum texto evangélico comporta interpretação unívoca e pessoal, diz ele para nós. Todos permitem uma multiplicidade de abordagem, isso é um fato, né? Cabendo ao intérprete a fundamentação de suas escolhas interpretativas. Veja, quando nós lemos lá os livros de Emmanuel, principalmente Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, a gente percebe isso com muita tranquilidade. Ele pega um trecho e traz uma interpretação totalmente diferente para nós, né? Mas ele fundamenta a interpretação
dos textos sagrados o sentido mais adequado. A compreensão mais dilatada faz-nos perceber que as lições de Jesus são propostas desafiadoras. Quando a gente começa a perceber realmente, a permitir assimilar os ensinamentos do Mestre, a gente descobre que, de fato, são propostas desafiadoras. Como nos sugere Sérgio Lopes, no livro que nós mencionamos lá na apresentação do tema, ele vai dizer para nós que Jesus propõe a mansidão num mundo de atribulações, paz no meio de nossas guerras, simplicidade e humildade, onde a proposta humana continua a ser o sucesso. E aí eu acrescento, sucesso a qualquer custo, não é assim? De modo geral, as pessoas não medem esforço, não querem saber em que elas vão pisar, elas querem chegar, elas querem o sucesso. Ele diz que Jesus indica a limpeza de coração, atitudes pacificadoras, onde a palavra de ordem segue sendo malícia, esperteza e destruição. Então, meus irmãos, é ou não é uma proposta desafiadora a proposta de Jesus? É ou não é uma dificuldade grande para todos nós? Afinal de contas, que espécie de ser humano foi Jesus que propôs, que ele propõe realmente para nós, uma nova ordem social? Que espécie de ser humano foi Jesus que nos propôs uma reviravolta antropológica? Isso talvez justificaria a nossa dificuldade de assimilação, porque é uma mudança muito grande, uma mudança muito profunda no nosso modo de viver, no nosso modo de viver, no nosso modo de ser. A proposta de Jesus é uma mudança muito grande. De onde nós viemos e aonde ele pretende e vai nos levar, impõe uma reviravolta antropológica muito grande, uma nova ordem social. Então, é de fato uma proposta desafiadora. Ele nos fala de um mundo onde importam as virtudes, onde as pessoas se diferenciam pelas atitudes, pelo comportamento, pelos sentimentos. Olha a nossa dificuldade. Um mundo onde as pessoas se diferenciam pelo sentimento, pelo comportamento, pelas atitudes. E isso muda tudo de acordo com o que nós vivenciamos hoje. Isso muda tudo. Mas, se Jesus nos fez esta proposta, é porque era chegada. Concorda? Afinal de contas, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele é o nosso guia e modelo. Se ele é o nosso guia e modelo e nos propõe virtudes dessa magnitude, é porque é chegado o momento. Somos nós que temos que caminhar, somos nós que temos que nos esforçar para que nós possamos chegar aonde ele está querendo nos levar. E ele vai nos levar, porque ele disse que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Então ele vai nos levar, ele vai nos conduzir. Cada um vai no seu tempo, vai no esforço de cada um. Mas nós vamos ver que o ideal é esforçar-se para caminhar com brevidade. Afinal de contas, nós vamos falar, nós estamos vendo que os mansos herdarão a terra. Nós vamos ver quem são esses mansos. Não é? O Sermão da Montanha é exatamente uma proposta para a aquisição das virtudes que Jesus nos propõe. No entanto, como nos diz Haroldo Dutra, Haroldo Dutra diz para nós o
O Sermão do Monte é um código ético-moral de alcance universal, que para nós representa vigorosa declaração de princípios. Isso é muito importante. Vigorosa declaração de princípios com vistas à regeneração de todo mundo, referindo-se ao Sermão do Monte. Então, de fato, Jesus traz o caminho para a aquisição das virtudes que nos levarão a herdar a terra. Vamos ver. Só que, apesar de tudo isso, as pessoas, religiosas ou não, pautam sua conduta pela violência. De um lado para o outro, às vezes a gente se perde, né? Mas acontece que o conjunto de significados que as lições de Jesus encerram, esse conjunto de significados, eles não são apreendidos assim de inopino, de um momento para o outro. Nós precisamos estar aqui sentados numa manhã de sábado. A Jane fez aqui o convite para o estudo sistematizado, e isso vai entrando em nós paulatinamente. Essas virtudes, esse conhecimento, né? Primeiro nós precisamos nos convencer, como nós dissemos. Então esse convencimento ele vem vindo de maneira paulatina. Os senhores e as senhoras aqui me ouvem nessa manhã de sábado que vem eu vou chorar o Julinho, que ainda vai dar o alô, mas não sei de tocar o violão, cantar uma musiquinha, né? Ele é assim, né? Uma pessoa adorável, rico, graças a Deus. Então a gente vai ouvindo e pegando pedacinhos aqui e acolá. Por quê? Porque a gente não consegue pegar. Está ali a proposta há 2000 anos e a gente não conseguiu assimilar ainda como deve ser assimilado, não é? Até aqueles que gozavam do privilégio da convivência do Mestre, em muitas ocasiões, eles buscaram, em particular, explicações acerca do verdadeiro sentido de suas lições. Eles iam ter com o Mestre para buscar explicações acerca do que o Mestre de fato quis dizer. E por ocasião, quando Jesus enfatizou que os mansos seriam bem-aventurados porque herdariam a terra, não foi diferente. Isso causou lá um certo incômodo, uma certa dificuldade entre os discípulos. E eu trouxe um trecho para ilustrar a nossa conversa dessa dificuldade. Mas eu quero ampliar um pouco esse trecho que nós trouxemos. É um trecho do capítulo 17 do livro Jesus no Lar, que todos conhecem. Não é? É um livro que traz ensinamentos, informações, notícias de quando Jesus esteve temporariamente hospedado na residência de Simão Pedro. E quando Jesus esteve hospedado na residência de Simão Pedro, ele, o mestre por excelência, não perdia a oportunidade da lição, do ensinamento. Então, sempre que eles se reuniam em torno de uma mesa, normalmente, depois da última refeição da noite, eles conversavam, e a conversa, Jesus fez questão de conduzir a conversa para um caminho mais edificante. Neil Lúcio conta aqui nesse livro que Jesus instituiu ali o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar. E quando Jesus falou que os mansos herdariam a terra, de fato não foi diferente. Vou trazer aqui um trecho que eu ampliei um pouco mais do que isso que eu trouxe. Foi assim: reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes
Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar entre os circunstantes e, como a pedir-lhe a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma, Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se o malfeitor visitar minha casa, não devo recordar os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me ele sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas outras vezes, e anunciou calma. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de gordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de bondeza. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, como espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhorias que ele e de elevação, bem-estar e contentamento, por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas de amor e do respeito é senhor dos corações que se afeiçoam no mundo. Então, veja, ainda tem mais, basta. Este é o verdadeiro sentido da proposta do Mestre. A cortesia, o tratamento, a gentileza, o equilíbrio, a paciência, Paciência. Isso não é sentido. É sério, Então, quando Jesus fala de mansuetude, quando Jesus fala para nós de pacificadores, ele está se referindo a esses adjetivos. Então, nós temos que estar atentos a isso. Mas, como nós dissemos, as pessoas pautam suas condutas pela violência. Nos itens 1 a 5 do capítulo 9 do livro que serve de base para essa nossa conversa, que tem como título Injúrias e Violência,
Kardec destacou a passagem registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22, em que Jesus diz para nós: aprendeste o que foi dito, acho que lá está mais fácil. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo: aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser raca ao seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Relativamente a esta passagem, a nossa doutrina maravilhosa, ela nos esclarece que Jesus faz da humildade, da gentileza, da cortesia, da cordialidade, da moderação, da paciência, do acolhimento, da educação, etc, etc, etc. Jesus faz desses comportamentos uma lei. Percebe? Uma lei. Então, independentemente de ser ou não uma virtude, é uma obrigação nossa. É uma obrigação. Eu tenho que tratar o outro com cortesia. Eu tenho que tratar o outro com gentileza. É uma lei. Mas, Júlio, pelo amor de Deus, esse mundo que nós vivemos, que dificuldade. De fato. De fato. Mas nós lembramos que Emmanuel, certa vez, ele disse que a disciplina leva à espontaneidade. Se é uma lei, ela é de observância obrigatória. Então, nós temos que ter esse comportamento. Nós temos que nos esforçar para que nós tenhamos esse comportamento em relação aos outros. É uma lei. Então, se é uma lei, consequentemente, Jesus condena todo e qualquer ato violento, colérico, raivoso, enfurecido, sentimento negativo ou qualquer expressão nesse sentido. De modo que nem o pensamento seja carregado de qualquer sentimento injurioso. Então, essa é a meta. Esse é o objetivo. É isso que o Mestre espera de nós. Então, vamos caminhar mais um pouco. A humanidade, entretanto, vem cultivando ao longo dos séculos os espinheiros da violência. Conforme nos ensinou Joana de Ângeles, herança das centenas de milhões de anos transitando na animalidade. Ela diz para nós: o trânsito entre, isso está lá nos conflitos existenciais, nós mencionamos lá na apresentação do tempo. O trânsito entre a fase anterior, instintiva, animal, e a fase que se apresenta, consciência, nominal, e pronto, obrigado. Reino nominal caracteriza-se por uma predominância poderosa dos hábitos automáticos e dos fenômenos de defesa e preservação da vida. Não é assim lá no reino animal? Para se alimentar você tem que ser violento, para se reproduzir você precisa ser violento, você precisa vencer o macho dominante de determinado grupo. Lá naquele tempo foi assim. Para que você não vire na cadeia alimentar, para que você não vire presa do outro, do predador, você tem que ser violento.
Então nós vivemos durante milhões de anos lá no mundo animal, sendo violento e vivendo violência. Quando nós chegamos aqui, Joana diz para nós, a gente traz de lá, né, predominância poderosa dos hábitos automáticos e dos fenômenos de defesa e preservação da vida. Eis a razão da nossa violência. É consequência dos remanescentes ancestrais. São vestígios do nosso processo evolutivo. Mas e daí? A gente precisa caminhar. Vai ficar preso lá no passado? Nós não podemos ficar presos no passado. Né? A maioria de nós guarda ainda um olhar míope do verdadeiro sentido das lições do Mestre. É assim, não é? Nós estamos caminhando. A gente ainda não tem, por isso nós tratamos lá o verdadeiro sentido. Né? Buscar sempre o verdadeiro sentido, buscar o melhor entendimento, reunir, falar a respeito, para buscar o verdadeiro entendimento. Porque nós guardamos um olhar míope acerca do verdadeiro ensinamento do Mestre. Cada um traz aquela interpretação que melhor nos satisfaz, e satisfaz os seus interesses. De um modo geral, o que nós temos visto é isso, mas nós não estamos condenando, nós estamos todos no processo. Nós estamos todos no processo de construção. Né? Então, a nossa caminhada vai por aí, mas nós não podemos nos acomodar. Então, um olhar míope acerca do verdadeiro sentido das lições do Mestre, trazidas ao cenário do mundo através da prova. Conservamos a fé cega de que a violência resolve rápido qualquer problema. E de fato, né? Os violentos, eles têm meios para a intimidação. E por conta dos nossos imediatismos, nós escolhemos essas pessoas, esses violentos, para trazerem para nós soluções rápidas. Ou então nós mesmos nos arvoramos para trazer soluções rápidas. E de fato, eles resolvem. Como não dizer diálogo do outro, eles resolvem. Mas resolvem mal e por pouco tempo. Talvez eles ensinam isso. Resolvem mal e por pouco tempo. E eu acrescento. E não raro, utilizam métodos, recursos que comprometem cada vez mais, se comprometem e nos comprometem cada vez mais com a lei de Deus. As lições de Jesus, ela vem exatamente na contramão de tais comportamentos. E é isso que nós estamos trazendo. Lições exatamente na contramão de tais comportamentos, para que nós possamos realmente sermos candidatos a herdar a terra. E nós já aprendemos. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Isso? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Nós vamos ver que nós somos os espíritas, vamos ver daqui a pouco, os trabalhadores da última hora. Isso tem uma razão de ser. Então, como nós espíritas estamos nos comportando diante de todo esse cenário? Já somos mansos? Somos pacíficos? Como é que o senhor se compreende? Como o senhor se vê? A senhora se vê? Já se vê mansos, pacíficos? Como é que nós estamos? Responda assim mesmo. Responda intimamente, para as suas consciências. Será que nós já estamos em condições de herdar a terra? Há uma parábola atribuída a tribos indígenas norte-americanos que o filósofo que eu admiro muito, Mário Sérgio Cortella, ele colocou num trecho da palestra dele, de uma palestra dele, e nós trouxemos esse trecho para ilustrar essa nossa fala.
nós também temos dentro de nós esses dois campos. E não raro, nós alimentamos com mais frequência o cão feroz. E depois fica difícil domar. Eu vou contar para vocês uma história rápida. Há mais ou menos uma semana atrás, mais ou menos não, segunda-feira passada, eu precisei fazer uns reparos em casa, precisava fazer um reparo, aquela coisa, né? A última reforma que a gente fez, eu tenho 18, sei lá, um monte de anos, 15 anos, e aí já tem aquele registro que dá problema, já tem aquela problema que está pingando, e aí eu chamei um profissional para a gente ver essas coisas. Olha, tem que trocar o castelo, tem que trocar o reparo, então vamos lá, vamos providenciar esse reparo, esses castelos, e nós saímos. Só que eu descobri nessa minha peregrinação que a Tigre queria comprar na Fabimar, né? E aí a Tigre mudou algumas coisas em relação aos acabamentos, aos reparos lá do que era feito pela Fabimar, e o nosso nome lá de 15 anos atrás era Fabimar. E aí foi uma dificuldade para nós. Nós voltamos no lote de estudo, nada, alguém nos orientou, fomos para Mesquita, de Mesquita fomos para Nova Iguaçu. Na loja que nós fomos em Nova Iguaçu, o moço falou para nós assim, estava um calor, né? O moço falou para nós assim, olha, se vocês encontrarem, vai ser na loja tal assim, que fica ali ao lado da Chapupa, ali na coisa. Aí nós fomos para lá, mas ele mudou a localização, já fomos procurando, passando pela Chapupa, opa, a loja está ali. Aí eu parei no carro em cima da calçada, assim, fiquei dentro do carro, porque estava meio mal estacionado. E pedi ao profissional que fosse na loja ver se encontrava os reparos, lá, que precisava ser de. Mais ou menos um minuto depois, veio um senhor numa motocicleta, na contramão da direção. Ele passou por mim, eu estava dentro do carro fechado, né? Porque estava muito calor. E aí eu percebi que ele parou assim, né, na parte traseira do carro, começou a falar, gesticular. Como tinha um outro motociclista, uns 4, 5 metros, assim, numa sombra, eu julguei que ele estivesse falando com aquele moço. Mas logo eu percebi que ele estava espraguejando e apontava para o carro. E o negócio é comigo. Aí eu abaixei o vidro. Algum problema, senhor? Essa porcaria desse carro, menino! Porcaria, eu estou dizendo. Ele veio com uma série de impropérios que está estacionado na frente da entrada da minha casa. Eu quero entrar com a minha moto e não consigo. Tá bom, era só me informar que eu tiraria o carro. Não, mas tem que tirar mesmo. Sim, o senhor está todo errado. Tá bom. Mas você está dizendo que eu estou todo errado? Você só veio na contramão de direção da sua moto. Para que eu falei? O homem ficou mais bravo ainda, mais impropérios, mais palavrões. Sim, senhor, tá bom. O senhor está nervoso. O senhor não me queira me ver nervoso. Não queira me ver nervoso. Tira lá, esta isso, esta aquilo desse carro. Senhor. Eu, claro. Tirei, já estava dentro, o motor estava ligado. Tirei o carro. Ele saiu, ainda falando mais. Eu estava respondendo a ele com calma, se não dava momento, essa calma minha passou a ser uma pseudo-calma, estava só me controlando. Mas o cão feroz estava rosnando aqui dentro, né? Quando eu falei para ele, ele estava, o senhor está nervoso? E ele começou a espraguejar ainda mais, eu pedi ele para tomar maracujina. Mas quando eu lembrei de falar para ele tomar maracujina, eu lembrei que eu estava preparando esse trabalho. Cortesia, paciência, gentileza. Como é que eu vou falar isso? É verdade. Não é melhor não tomar maracujina, não. Eu tirei o carro. E aí não dava para perceber que aquela entrada ali era uma entrada, né, de residências. Depois é que eu fui ver que era um beco, mais ou menos da largura dessa porta, talvez um pouco mais,
uma leve provocação para que o nosso cão feroz se apresente. E eu só pude perceber, Papai do Céu ajudou, os amigos espirituais ajudaram, que esse clique, que eu pude perceber que o cão, o amigo, estava banando rápido para mim. Eu que não estava percebendo muito, já ia mandar o homem tomar maracujá, ia ficar com o porque estava doido com a problema. Mas resolveu-se tudo, mas vejam, por pouco, né? Um pouco, o cão feroz se apresenta. Ele se apresenta com toda a sua impetuosidade, se a gente não estiver preparado. Né? E por que isso acontece? Mas o Evangelho não nos ensina que nós devemos ser mansos. O Evangelho não nos ensina que nós devemos ser educados, gentis, controlarmos as nossas emoções. Mas na primeira pisada do calo nós nos perdemos, sabe por quê? Porque dá para ver aqui? Não, está aqui no texto. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos da terceira ordem. Somos espíritos imperfeitos. O mal ainda predomina em nós. Então, quando alguém começa a se alterar com a gente vai deixando logo pegar na face por orgulho e vai se alterando também. Não é? Porque o mal ainda predomina em nós. Somos orgulhosos, somos vaidosos, somos prepotentes, somos arrogantes, somos uma série de coisas. E veja, se nós estamos encarnados aqui, né, no planeta Terra, estamos dentro dessa faixa de espíritos encarnados no planeta Terra, nada obstante os vários degraus, né, de desenvolvimento, os vários degraus, mas nós estamos todos dentro da faixa de espíritos de terceira ordem. Nós estamos todos dentro da faixa de espíritos imperfeitos. Somos todos mais ou menos iguais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que terra que nós herdaremos? Se é que nós herdaremos alguma coisa. Que terra que nós herdaremos? Há quem afirme que a terra que nós herdaremos é o nosso planeta regenerado. Será? É o nosso planeta regenerado. Bem, então nós precisamos compreender qual o sentido que a doutrina espírita empresta ao termo herdar. Obviamente que não é como nós entendemos. Receber gratuitamente a posse ou a propriedade de um bem material, será que é isso? Não, não é nesse sentido. Né? Herdar, no sentido que a doutrina espírita empresta, que o Evangelho empresta esse termo, segundo Geraldo Campetti, ter a dignidade de um comportamento que nos faça merecedores. Então não é chegar e receber de mão beijada. Ter a dignidade de um comportamento que nos faça merecedores. Eu achei perfeita essa colocação do Geraldo Campetti. Por isso, 5 minutos, porra, 5 minutos para cá. Então vamos lá. Ter a dignidade. Então, ter a dignidade do comportamento significa dizer que nós precisamos preencher alguns requisitos. Não é isso? Então, quais são os requisitos? Primeiro requisito: bem-aventurados, chegar à condição de bem-aventurados. O que são bem-aventurados? Bem-aventurados são felizes, são transformados. Transformados por quê? Porque venceram etapas. Né? Bem-aventurados. Mansos. Mansos é ter adquirido virtudes que exprimam humildade, gentileza, meiguice, pacificadores. Pacificadores
para promoverem a paz. Nós preenchemos esse requisito? Bom, como diz um amigo meu, nem tudo está cumprido. Né? Então vamos lá, para a gente caminhando para o final, nós vamos ver destinação da terra, rapidamente. A nossa doutrina nos ensina que há muitas moradas na casa do Pai, né? E que há diferentes categorias de mundos habitados. Esses mundos, eles servem de habitação de acordo com o nosso nível de adiantamento. E assim como nós evoluímos moral e intelectualmente ao longo do tempo, os mundos também evoluem obedecendo à lei do progresso. E aí, nessa linha, os mundos, então, eles são mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundo de expiações e provas, e nós sublinhamos, porque é a nossa condição atual, mundos de regeneração, que são mundos intermediários, mundos ditosos ou mundos felizes, onde o bem já tem uma predominância, e os mundos celestes, ou mundos divinos, onde moradas de espíritos puros. Segundo os benfeitores da humanidade, é chegado o momento em que a Terra ascenderá na escala dos mundos. A Terra passará de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. E por conta disso, o nosso planeta passa por uma série de transformações. Transformações essas que ocorrem principalmente por conta das mudanças climáticas, né, que vem provocando aí uma série de dificuldades para todos nós, para o planeta inteiro e para a humanidade. São secas de um lado, inundações do outro, incêndios, desertificação, extinção de espécies. Nós já estamos passando por tudo isso já está acontecendo. Isso faz parte da transição planetária que nós estamos vivenciando. Isso já está preocupando os grandes governantes, as Nações Unidas já vem se reunindo em conferências. Nós vamos ter aqui no nosso país, no final do ano, a COP30, exatamente para discutir essas questões. Todo ano, a Confederação das Nações Unidas vem se reunindo para discutir essas questões. Por quê? Porque nós sabemos que a transição planetária é um fenômeno natural, mas que vai causar um impacto na humanidade. E um impacto que nós não podemos prever, nós não temos como prever. Serão mudanças sensíveis, né, que vão alterar o nosso modo de viver. Por isso, a transição planetária é um desafio, mas é um desafio que nos dará a oportunidade de começarmos de novo e promovermos um futuro melhor. Quando eu cheguei na doutrina espírita, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós falamos anteriormente, né? Eu estava chegando, me senti, cara, eu falei, sou um trabalhador da última hora, não sabia de nada. Essa afirmação ela está lá, expressa no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que serve de base para a nossa conversa. E ela nos reporta, eu não vou procurar para que a gente possa mudar aqui, mas está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela nos reporta a questão 132 do Livro dos Espíritos, que deve ser analisada junto com a questão 67, que pergunta qual o objetivo da encarnação. E aí os benfeitores da humanidade respondem que Deus impõe a encarnação para fazer com que nós cheguemos à perfeição. Então, é uma caminhada que nós precisamos fazer para sermos felizes, porque felicidade é sinônimo de perfeição, de progresso realizado. Mas na segunda parte desta resposta, os Espíritos
parte que lhe cabe na obra da criação. E isso é bastante interessante. A parte que lhe cabe na obra da criação. Então aqui eles ratificam essa assertiva e diz, né, que o Espírito percebe, quando ele chega do outro lado, na prestação de contas, a continuação da tarefa interrompida que deve ser sempre retomada. Então nós vamos estar sempre dando continuidade às nossas atividades, onde quer que nós estejamos. A reencarnação tem esse propósito, fazer com que nós possamos dar a nossa contribuição na obra da criação. A nossa conversa desta manhã, ela evidenciou que nós ainda não estamos transformados o suficiente para herdarmos a Terra regenerada. Mas o processo de transição do planeta está ainda no começo, né? E nós sabemos que a escala evolutiva dos habitantes do mundo é composta, tem várias escalas, né? A escala evolutiva dos habitantes do mundo comporta vários níveis. Basta a gente olhar, espraiar o nosso olhar, aqui mesmo nesse nosso momento, que a gente vai perceber, está cada um degrau, né? Vários níveis. E o Espírito de verdade, isso a gente vai ter que dar uma olhada rápida, o Espírito de verdade, ele nos diz, lá no capítulo 20, Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou cuidadosamente aqueles que só têm a aparência de devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Portanto, aos que não recuarem diante da tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então veja, nós somos os trabalhadores da última hora nessa fase evolutiva do nosso planeta dispensacional. Somos, como está afirmado lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Mas nós vimos que a transição planetária, ela para o próximo estágio, o mundo de regeneração, ela terá como consequência muito trabalho. Terá como consequência muito trabalho. E essa vai ser a nossa grande oportunidade. A oportunidade para que possamos dar o nosso contributo na obra da criação e, paralelamente, desenvolvermos as virtudes que nos tornarão dignos de herdarmos a terra regenerada, que nós ajudaremos a preparar. Somos, de fato, atualmente, os trabalhadores da última hora, com a possibilidade de sermos os trabalhadores da primeira hora no próximo estágio evolutivo do planeta. Nós trabalhamos na comeira, né? Nessa primeira fase. E teremos a oportunidade de trabalhar na fundação, como nós já sabemos, e está lá informado também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, que o resultado do trabalho, tanto do trabalhador da primeira hora quanto do trabalhador da última hora, o resultado é coletivo, né? Deus prestigia a solidariedade. Então, tanto faz nós trabalharmos na primeira como na última hora. Teremos que retornar, como nós vimos sempre, para dar continuidade ao trabalho. Então,
importa que nós trabalhemos para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra. Para tanto, nós teremos que nos esforçar para ser parte do elenco de servidores corajosos de que nos fala o Espírito de verdade. Então, arregaçar as mãos, pôr mãos à obra, para que nós possamos sermos dignos de herdarmos a terra regenerada. Oportunidade não vai faltar. Temos, como nós dissemos, ser parte do elenco de servidores corajosos que o Espírito de verdade informa que Deus já está selecionando. Só depende de nós. Pelo carinho da atenção, muitíssimo obrigado. Desculpa por ter me estendido. Chame não me falou, o seu horário até tal hora. Por isso que eu fui falando, preparando o trabalho. Obrigado pelo carinho de todos. Uma aparição da missão. Nós agradecemos ao Júlio o carinho, a dedicação, o trabalho que ele está